Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 11.3. Instruções dos Espíritos. A Lei de Amor. Sejam bem-vindos ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos observar as 3 mensagens contidas no Evangelho para podermos dar sequência em nossos estudos. Primeira comunicação. Lázaro, Paris, 1862. O amor resume toda a doutrina de Jesus, pois é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso adquirido. Em seu ponto de partida, o homem tem apenas instintos, de mais avançado e corrompido, tem apenas sensações, de mais instruído e purificado, tem sentimentos, e o ponto alto do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas esse sol interior, que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos sofredores. Feliz aquele que ama, pois não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, pois essa palavra levanta a pedra dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem deslumbrado seu patrimônio intelectual. No entanto, não é mais aos suplícios que ela conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve, hoje, resgatar o homem da matéria. Eu disse que, em sua origem, o homem tem apenas instintos. Aquele, pois, no qual os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do alvo. Para avançar em sua direção, é preciso vencer os instintos em prol dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Eles carregam consigo o progresso, como a bolota oculta o carvalho. Os seres menos avançados são aqueles que, despojando-se lentamente de sua crisálida, permanecem subjugados aos próprios instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho presente, mais do que os bens terrestres, ele vos levará à gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, procurareis as suaves alegrias da alma, prelúdio das alegrias celestes. Segunda comunicação. Fénelon, Bordeaux, 1861. O amor é de essência divina. Desde o mais elevado até o mais humilde, possuís, no fundo de vossos corações, a centelha desse fogo sagrado. É um fato que tendes podido constatar muitas vezes: o homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de todas as vicissitudes e que atinge, muitas vezes, proporções sublimes. Eu disse por um ser ou objeto qualquer, porque existem, entre vós, indivíduos que dispensam tesouros de amor que lhes vertem dos corações, aos animais, às plantas, e até mesmo aos objetos materiais. Espécies de misantropos a se lamentarem da humanidade, resistem à tendência natural da alma, que busca ao seu redor, afeição e simpatia. Rebaixam a lei de amor ao estado instintivo. Mas o que quer que façam, não podem sufocar os germes vivais que Deus depositou em seus corações, no ato da criação. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência, e embora miúde pressionado pelo egoísmo, é a fonte das santas e doces virtudes que fazem as afeições sinceras e duradouras, e que os ajudam a transpor a estrada escarpada e árida da existência humana. Há certas pessoas a quem repugna as provas da reencarnação, no sentido de que outros participarão das simpatias afetivas de que são ciosas. Pobres irmãos! É o vosso afeto que vos torna egoístas, e o vosso amor está restrito a um círculo íntimo de parentes ou de amigos, e todos os demais vos são indiferentes. Muito bem. Para praticar a lei de amor, tal como Deus a estabelece, é preciso que chegueis a amar, pouco a pouco, todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas ela se realizará.
Deus o quer, e a lei de amor é o primeiro e o mais importante preceito de vossa nova doutrina, porque é ela que deve, um dia, matar o egoísmo sob qualquer aspecto em que se apresente, pois além de egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo familiar, de casta, de nacionalidade. Jesus disse: amai ao próximo como a ti mesmo. Ora, qual é o limite do próximo? Será a família, a seita, a nação? Não, é toda a humanidade. Nos mundos superiores, é o amor mútuo que harmoniza e dirige os espíritos avançados que neles habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso próximo, para sua transformação social, verá ser praticada por seus habitantes essa sublime lei, reflexo da própria divindade. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão reformar-se, quando presenciarem os benefícios produzidos pela prática do preceito: não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam, ao contrário, fazei todo o bem que puderdes. Não creiais na esterilidade e no endurecimento do coração humano, que cederá, mesmo de mau grado, à lei de amor. É um imã ao qual ele não poderá resistir, e o contato desse amor vivifica e fecunda os germes latentes dessa virtude, que estão latentes em vossos corações. A terra, lugar de provas e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá serem praticadas a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, todas as virtudes filhas do amor. Não deixeis, então, de ouvir as palavras de João, o evangelista. Sabeis que, quando a enfermidade e a velhice interromperam o curso de suas pregações, ele repetia essas doces palavras: meus filhos, amai-vos uns aos outros. Caros e amados irmãos, utilizai como proveito essas lições. A sua prática é difícil, mas delas retiram à alma um imenso benefício. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço, amai-vos, e vereis que, muito em breve, a terra se transformará e se tornará um novo paraíso, onde as almas dos justos virão usufruir o merecido repouso. Terceira comunicação. Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem pela minha voz: amai muito, para serdes amados. Esse pensamento é tão justo, que nele encontrareis tudo o que consola e acalma as dores de cada dia, ou melhor, praticando essa máxima, vos elevareis de tal forma acima da matéria, que vos espiritualizareis antes mesmo de despirdes a vossa roupagem terrena. Os estudos espíritas, tendo desenvolvido em vós a compreensão do futuro, vos dão uma certeza: o progresso em direção de Deus, com todas as promessas que correspondem às aspirações de vossas almas. Deveis também elevar-vos bem alto, para julgardes sem as restrições da matéria, e assim não condenardes o vosso próximo, antes de ter dirigido o vosso pensamento a Deus. Amar, no sentido profundo da palavra, é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. É buscar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que afligem o próximo, para dar-lhe alívio. É considerar a grande família humana como a sua própria, pois essa família reencontrareis, um dia, em mundos mais avançados, pois os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, marcados na fronte para se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos deu com liberdade, pois de vossa parte, gostaríeis que vossos irmãos vos dessem do que tendes necessidades. A todos os padecimentos, dispensai uma palavra de esperança e de apoio, para vos fazerdes todo amor e toda justiça. Crede que estas sábias palavras, amai muito, para serdes amados, seguirão o seu curso. Elas são revolucionárias, e seguem uma rota firme e invariável. Mas vós já haveis progredido, vós que me escutais, sois infinitamente melhores do que há 100 anos. De tal forma vos modificastes para melhor, que aceitais hoje sem contestar um sem número de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade, que antigamente teríeis rejeitado. Ora, daqui a 100 anos, aceitareis com a mesma facilidade aquelas que ainda não compreendeis. Hoje, com o grande impulso do movimento espírita, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação, contidas nas mensagens dos espíritos, são aceitas pela metade das pessoas inteligentes. É que essas ideias correspondem a tudo o que há de divino em vós, porquanto estáis preparados para uma semeadura fecunda,
a do último século, que implantou na sociedade as grandes ideias do progresso. E, como tudo se encadeia sob as ordens do Altíssimo, todas as lições recebidas e assimiladas resultarão nessa mudança universal do amor ao próximo. Graças a elas, os espíritos encarnados, melhor julgando e melhor sentindo, dar-se-ão as mãos até os confins de vosso planeta. Todos se reunirão, para se entenderem e se amarem, destruindo todas as injustiças, todas as causas de desentendimento entre os povos. Grande pensamento de renovação pelo Espiritismo, tão bem descrito em O Livro dos Espíritos, produzirá o grande milagre do século vindouro, o da reunião de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação desta máxima bem compreendida: amai muito, a fim de serdes amados. Comentários. Observemos logo no início da primeira mensagem, quando o benfeitor orienta. O ponto alto do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas esse sol interior, que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Assim, podemos enxergar que amar é um processo, um sentimento ainda muito grande para nós, seres ainda presos às ilusões do egoísmo. O amor e o egoísmo são sentimentos antagônicos, portanto, quanto mais deixamos para trás os sentimentos infelizes que acompanham o egoísmo, mais espaço teremos para o sentimento do amor. Porque amar é se entregar, é dar o seu melhor por aquele ou aquilo que ama. Amar um filho é trabalhar, se esforçar diariamente para oferecer uma vida confortável dentro do possível da realidade de cada um. Lutar para estar ao lado nos dias especiais, nos dias de festa, nos dias de luta, no dia a dia. Amar é cuidar, amparar, se dedicar. A exemplo do Cristo, que por amor a todos nós, desceu para nos ensinar, e continua nos enviando missionários de luz, em todos os séculos depois da passagem deles sempre estiveram na humanidade planetária reencarnando um de seus apóstolos, para que possamos enfim compreender que quanto mais amarmos, quanto mais nos doarmos pelo próximo, mais felizes seremos. Observando a segunda mensagem, podemos ver a ênfase que o benfeitor coloca na necessidade de se desfazer dos vícios do egoísmo, uma vez que o egoísmo é o contrário do amor. A caridade, o perdão, a paciência, a benevolência, enfim, as virtudes que compõem um homem de bem, são todas filhas do amor. Aquele que ama verdadeiramente então, é aquele que educa as más paixões através do exemplo do perdão, é aquele que sacrifica o seu egoísmo para se doar ao próximo. Amar não é um ato sexual e fisiológico. Amar não é dar tudo o que o outro pede. Mas amar é seguir os exemplos e ensinos de Jesus. Jesus era buscado por muitos que desejavam a revolução armada em Israel, contra a opressão romana. Mas o Cristo não deu o que eles queriam. Jesus deu seu amor, sua doutrina, seu pensamento, seu sentimento, suas atitudes e com isso, não modificou somente a história daquelas pessoas, como impulsionou a elevação de todos nós. Deus não nos dá aquilo que queremos, mas por amor, nos dá aquilo que precisamos para evoluir. Isso é amor. E por isso a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. A dor educa e transforma, como uma ferramenta que auxilia o homem a transformar o egoísmo em caridade, para então, aprender a amar. Seguindo para a terceira comunicação, vamos observar o conceito da família universal, que também é citada nas outras duas mensagens. Uma vez que somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos, parte de uma única família, portanto, devemos amar uns aos outros, e por isso Jesus disse: amai vossos inimigos. As relações de inimizades que temos hoje, serão apagadas pela transformação íntima do ser, aquele que ama, compreende a dor e a ignorância do próximo, oferecendo seus serviços da melhor forma para amparar. Assim atuam nossos benfeitores, que observam nossos erros diariamente, mas continuam no trabalho benevolente de amparo e consolo, para que um dia evoluindo, aprendamos a amar. Alguém dirá que estás em erro. A lei de Deus, porém, considera que te encontras na experiência que se te faz necessária. Alguém dirá que segues, no mundo, de fracasso em fracasso. A lei de Deus, no entanto, sabe que caminhas, de estrada em estrada, à procura do êxito. Alguém dirá que os teus planos de felicidade se reduzem a enganos e ilusões. A lei de Deus, contudo,
assevera que se prosseguires trabalhando e servindo, muito em breve, os teus sonhos se farão realidade. Alguém dirá que perdeste oportunidades e vantagens nos empreendimentos a que te dedicas. A lei de Deus, entretanto, observa que te aconteceu o melhor. Alguém dirá que não tens saúde e nem forças para a execução das tarefas a que te propões. Mas, a lei de Deus te assegura energias renovadas, sempre que te movimentas para o bem do próximo. Alguém dirá que te enlameaste, através das existências passadas e que, por isso, te afundas agora no charco do sofrimento. A lei de Deus, porém, te garante a própria renovação, através do tempo, e que, um dia, te erguerás do pântano para a imensidão dos céus, na condição de filho da luz. Emanuel. Comentários. Com essa mensagem, Emanuel reforça que as leis de Deus são leis de amor, já que toda dor que se faça necessária é um mecanismo para subirmos até Deus. As lutas diárias que enfrentamos com nossos sentimentos, pensamentos e infelicidades são mecanismos que nos auxiliam a buscar ajuda na vida de Jesus, compreender a vivência cristã, para então aprender a amar. Onde cessando a falha moral, cessa a dor, pois o objetivo central é educar e nunca punir, pois Deus é amor em sua maior e mais bela forma. O Livro dos Espíritos. 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais, ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar, aos seus próprios olhos, aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. 887. Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso o que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca, se procura tomar vingança. 888. Que se deve pensar da esmola? Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, e embrutece-se. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. A dar-se-á reproveis a esmola? Não, o que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do necessitado, sem esperar que este lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola, está tanto no ato, como na maneira por que é praticado. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Se o for com altivez, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Lembrai-vos também de que, aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito ao benefício. Disse Jesus: ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Por essa forma, ele vos ensinou a não tisnardes a caridade com orgulho. Deve-se distinguir a esmola, propriamente dita, da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muita vez sofre sem se queixar. A esse é que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar, sem ostentação.
Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como reencarnado, ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior, que o guia e aperfeiçoa, e um inferior, para com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Sede, pois, caridosos, praticando, não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso ao que vô-lo ousa pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Em vez de votardes desprezo à ignorância e ao vício, instrui os ignorantes e moralizai os viciados. Sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus. São Vicente de Paulo. Leis da vida. Estas são leis da vida, que ninguém mudará. Quanto mais bem aos outros, menos mal em ti mesmo. Quanto mais humildade, menos complicação. Quanto mais esperança, menos queda de força. Quanto menos serviço, mais problemas na estrada. Quanto mais fé na vida, mais união com Deus. Emmanuel. Base bibliográfica. Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 11 item 3. Palavras da Coragem, autores diversos, F.C. Xavier a Carlos Abaxeli, capítulo 9. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, questões 886 a 888. Algo mais, Emmanuel, capítulo 18.